Sejam bem-vindos ao canal Tambor de Lúcifer, meus amigos e minhas amigas. Como eu sempre digo, o Tambor de Lúcifer, ele anuncia a revolução. Infelizmente, no programa de hoje, nós vamos fazer um comentário não sobre um processo revolucionário, mas sobre um processo de contra-revolução. A contra-revolução que está acontecendo na Bolívia, nesse momento, quando nós temos uma semana do golpe militar que destituiu o presidente eleito Evo Morales. Começar fazendo a citação de um bilhete que foi entregue na quinta-feira por uma vendedora ambulante da cidade de Monteiro, próximo de Santa Cruz de la Serra, a dois correspondentes, dois jornalistas da Folha de São Paulo. Nesse bilhete a vendedora escreveu: jornalistas de outro país denunciam o mundo inteiro. Aqui, na Bolívia, a polícia e os militares estão matando as pessoas indígenas. Queremos justiça. Então esse processo contra-revolucionário na Bolívia só foi possível de acontecer por conta do processo contra-revolucionário que está em curso no Brasil desde 2016 e que se aprofunda cada vez mais com destruição de direitos e repressão, ataque aos direitos dos trabalhadores e das pessoas. O processo contra-revolucionário na Bolívia, ele já tem um grande número de vítimas, de feridos e de presos. A região de Cochabamba, que é a região original do presidente Evo Morales, na sexta-feira, teve um confronto com a polícia, com o exército, e 9 pessoas foram assassinadas pela polícia e pela repressão militar. 22 ficaram feridas e 217 estão presas. Nesse momento, com uma semana do processo do golpe militar na Bolívia, nós já temos, segundo as organizações de direitos humanos, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA, nós já temos 23 mortos, 715 feridos, e mais de 1.000 pessoas presas, detidas. Os confrontos eles ocorrem nas regiões principalmente da população indígena. Entender o processo contra-revolucionário na Bolívia é também entender a composição étnica, racial e cultural desse povo. Foi um dos pontos principais do antigo Império Inca. E lá, cerca de 55% da sua população é composto por populações indígenas, que se dividem majoritariamente entre as etnias de Quechua e Aymara. Aymara, a etnia do presidente destituído Evo Morales. É importante que se diga que toda a grande imprensa, a imprensa burguesa, na semana passada, ela carregou no noticiário, destacando que seria uma renúncia de Evo Morales, que queria se perpetuar no poder através das fraudes eleitorais e dessa forma o povo, aliado ao exército, aliado à polícia, o tirou do poder. Essa manipulação da informação ela é criminosa, ela é vergonhosa e ela é mentirosa. O processo contra-revolucionário na Bolívia, segundo o senador uruguaio José Pepe Mujica, antigo presidente do Uruguai, ele acontece devido a fatores principalmente econômicos. Mujica está desconfiado e colocou isso em recentes declarações nessa semana no noticiário internacional, que a Bolívia é o maior produtor mundial do metal alcalino lítio. Esse metal alcalino lítio, que a Bolívia detém 70% das reservas mundiais, ele é o principal material, o principal componente da nova geração de baterias, que vai estar presente nos smartphones, nos celulares, nos tablets, nos notebooks do mundo todo. Então existe um componente geopolítico. A contra-revolução boliviana ela é uma extensão feroz, selvagem, de extermínio das populações indígenas, que é o que está acontecendo lá, do processo contra-revolucionário na América do Sul, qual o Brasil é o principal elemento de maior peso político. O processo contra-revolucionário na Bolívia, ele também é fruto do interesse do capitalismo internacional em dominar diretamente, através de representantes que são verdadeiros fantoches, capachos do imperialismo norte-americano, as reservas mundiais de minérios, de petróleo e das fontes de energia. Esse é o processo na Bolívia, e que tem componentes que são cada vez mais descaradamente ditatoriais, descaradamente repressivos. Podemos ver na própria sucessão presidencial. Quando Evo Morales, todo aquele processo que teve na Bolívia, um processo que começa no dia 20 de outubro com a eleição, onde Evo Morales teve um processo de vitória, depois de uma pausa na contagem de votos, não chegou ao segundo turno. Os grupos paramilitares na Bolívia, eles já começaram a fazer uma série de ataques a lideranças indígenas, a políticos ligados ao governo, a destruir nesse processo a possibilidade dos povos indígenas descerem as estradas para fazer a votação maciça na candidatura de Evo Morales, fazendo bloqueios de estradas, fazendo barricadas. Também tivemos
Desde o dia 20 de outubro, esses grupos paramilitares, com a conivência do Exército, que não quis interceder, se declarou neutro, com a vanguarda repressiva da polícia, tivemos a ação contra os militantes pró-Evo Morales. Temos alguns casos que foram noticiados e que são verdadeiros casos espantosos de violência. Uma prefeita da cidade de Monteiro, no distrito de Santa Cruz de la Serra, que é justamente o distrito onde se concentra a população branca, descendente dos espanhóis na Bolívia, e a população mais conservadora, a elite da direita. Nessa cidade de 60 mil habitantes, Monteiro, a prefeita, uma indígena, ela foi sequestrada da prefeitura por um grupo paramilitar, Patrícia Arce é o nome dela. Ela foi pintada à força de vermelho, foi arrastada pelas ruas, teve o seu cabelo cortado, tudo isso com a conivência da polícia. Só depois dessa barbárie pública, com uma liderança indígena, feminina e pró-Morales, é que a polícia chegou e a resgatou do braço do grupo paramilitar. Durante o processo, na semana passada, hoje está completando 7 dias, de que as pressões aumentaram sobre o governo Evo Morales, as rádios e as TVs estatais elas foram invadidas por grupos paramilitares. Só graças à presença do Exército os funcionários conseguiram sair sem ser assassinados. Mas as transmissões dos órgãos de comunicação que defendiam o governo Evo Morales, defendiam a legalidade, defendiam a constitucionalidade, o respeito à Constituição, elas saíram do ar. A estação de rádio que permaneceu ainda funcionando foi da Confederação dos Trabalhadores Camponeses. E o seu diretor foi amarrado a uma árvore e torturado publicamente, José Aramaio, por grupos paramilitares. Então foi um processo que teve o estopim a questão da eleição, mas ele tem raízes mais profundas dentro da Bolívia. A raiz econômica, conforme eu já afirmei, e a raiz do ódio étnico-racial. Por que é importante destacar esse ódio étnico-racial? Porque a atual presidente autodeclarada, autoproclamada da Bolívia, Janine Áñez, ela foi, antes de ser autoproclamada presidente da Bolívia, ela era senadora. Ela era a segunda vice-presidente do Senado, a quarta pessoa na linha sucessória. Evo Morales renunciou, o vice-presidente renunciou, o presidente da Câmara e o presidente do Senado também renunciaram, que eram dos grupos pró-Evo Morales. Ela era da oposição. E no Twitter dela, anteriormente, alguns anos atrás, ela tinha colocado, e depois apagou quando se autoproclamou presidente, que os índios eles realizavam rituais satânicos, que a festa de Natal, de fim de ano do povo Aimará, do povo indígena Aimará, era um ritual satânico. E que a população indígena da Bolívia devia sair das grandes cidades, devia sair de La Paz, devia sair de Santa Cruz de la Serra, devia sair de Cochabamba e ir para os Andes, ir para o Alto. Então é uma política atualmente de extermínio da população indígena, de repressão da população indígena e de apartheid étnico-racial, de apartheid social. A própria autoproclamação dela, e isso é importante porque isso qualifica o golpe como um golpe militar, isso destrói a visão da imprensa burguesa de que o que aconteceu na Bolívia foi simplesmente a renúncia de Evo Morales, que queria se perpetuar no poder, foi garantida pelas Forças Armadas. Por William Calimán, que é o comandante-em-chefe do Exército, que é a principal força das Forças Armadas bolivianas. Foi ele que, antes da renúncia de Evo Morales, sugeriu, como se o Exército sugerisse alguma coisa a alguém, como se agentes estatais fardados, armados, pudessem sugerir a um presidente civil constitucionalmente eleito que abandonasse o poder para pacificar o país. O que temos na Bolívia hoje não é a pacificação. O que temos hoje é uma repressão escancarada, é uma repressão criminosa e vergonhosa. Pois bem, foi justamente as Forças Armadas de William Calimán que proclamaram a posse da senadora Janine Áñez como presidente da Bolívia. Eles colocaram a faixa presidencial no seu peito, numa cerimônia que mais parece uma cena surreal, uma cena que só em pesadelos, mas é de onde poderíamos imaginar. Porque um golpe militar com uma senadora racista, preconceituosa, e uma sala onde se tinham vários militares e uma Bíblia num pedestal cercada por velas. Porque esse é o componente também do golpe militar na Bolívia, o componente religioso. As forças conservadoras, elas se proclamam em missão divina. Um dos principais líderes civis da direita boliviana, Camacho, filho de uma família de mineradores lá de Santa Cruz de la Serra, ele disse que ia entrar no Palácio Presidencial com uma Bíblia. E entrou quando Evo Morales renunciou e teve que sair para não ser assassinado com sua família e com seus ministros. Entrou com uma Bíblia e tirou uma foto. Esse é um componente também perigoso e que aproxima também o golpe da Bolívia do golpe brasileiro, com um elemento também profundamente do fundamentalismo religioso.
Para fechar isso, é importante fazer essa denúncia, que isso seja compartilhado, que seja denunciado. Na quinta-feira, um decreto do governo da presidenta autoproclamada Jeanine Áñez, o decreto 4078, ele foi colocado e só foi publicado no Diário Oficial ontem, de sábado, dia 16 de novembro de 2019. E a repressão começou para valer mesmo em Cochabamba no dia 15, na sexta-feira. Esse decreto 4078, ele comete uma das maiores vergonhas da história da América do Sul. Ele isenta criminalmente, penalmente, os oficiais das Forças Armadas de responsabilidade penal, de responsabilidade criminal pelos excessos cometidos em defesa da lei, da ordem e da segurança, da pacificação. Pacificação entre aspas, que a pacificação é a paz dos cemitérios para os militares, para os empresários, para o imperialismo norte-americano, para os conservadores neofundamentalistas da Bolívia. Então, esse vídeo, ele é um vídeo de denúncia, ele é um convite à reflexão de que um processo contra-revolucionário se abate para a América do Sul, que existe focos de resistência no Brasil, tem o foco de resistência muito corajoso, que deve ser saudado, o foco de resistência dos povos indígenas na Bolívia, da classe trabalhadora na Bolívia, existe focos de resistência no Chile, na Argentina, no Equador, no Peru e na Venezuela. Então, esse é o assunto de hoje, desse dia de 17 de novembro de 2019, golpe militar na Bolívia, resistência, saudação ao povo boliviano. Fechei.